Saudação, amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida. Estamos chegando a você com mais uma reflexão sobre o domingo. Antes, porém, de iniciarmos esta reflexão, queremos pedir a você, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, ative o sininho para receber as nossas notificações. Hoje nós vamos falar do domingo através dos tempos, tendo como base o livro de Vincent Ryan, O Domingo, História, Espiritualidade e Celebração. É importante ressaltar que a experiência primeira do domingo ela se dá na ressurreição, quando Jesus aparece primeiro às mulheres, depois aos discípulos e assim sucessivamente vai acontecendo as suas aparições após a ressurreição. Se pode dizer que o domingo como dia de guarda já vem a partir do momento em que Jesus aparece aos discípulos no cenáculo, primeiramente sem a presença de Tomé e depois com a presença de Tomé, como já foi citado no vídeo anterior, onde ele faz a grande profissão de fé de dizer meu Senhor e meu Deus. Nesse sentido, se pode dizer que aí já começa o domingo como festa de guarda. A observância do domingo como esse dia de encontro semanal e de presença do ressuscitado na comunidade. E não se pode esquecer que não é somente a presença do ressuscitado, mas todo o mistério pascal que se planifica na ressurreição. Lucas apresenta as aparições no contexto de uma refeição, ou seja, as narrativas do evangelista Lucas das aparições de Jesus após a ressurreição são sempre no contexto de de refeição. E a que mais impacta, a que mais dá ênfase a isso é os discípulos de Emaús. Não se tem aqui uma Eucaristia propriamente dita, mas tem-se todos os traços de uma Eucaristia. Pois no caminho Jesus fala das Escrituras, partilha com ele as Escrituras e só no partir o pão na casa dos discípulos de Emaús é que o reconhecem. A partir do momento que o reconhecem, ele desaparece do meio deles, quer dizer, a presença física de Jesus não mais está presente, mas sim a presença sacramental. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículos 7 a 12, nós temos aí um grande testemunho sobre o domingo, a celebração do domingo. É uma longa pregação com uma partilha do pão. Então Paulo faz uma longa pregação no final da tarde e depois tem então a conclusão com uma refeição. Sempre partilha da palavra e partilha do pão. O primeiro dia da semana aparece com essa expressão, dia do Senhor, somente em Apocalipse, quando o autor de Apocalipse fala da sua presença na ilha de Patmos e no dia do Senhor. Então esses são, assim de forma breve, as narrativas do domingo presentes no Novo Testamento. Os primeiros séculos, o primeiro documento que data dos primeiros séculos é a Didaquê, o Catecismo dos Primeiros Cristãos. Ali existe também vários relatos onde se destaca a presença da observância do domingo. Santo Inácio de Antioquia, um dos primeiros padres da igreja dos primeiros séculos, ele fala também que a observância do sábado para os judeus, agora para os cristãos é o domingo, por causa dessa experiência da ressurreição, do fazer a memória da ressurreição. E aí ele faz alusão também
é o primeiro dia da criação. E é muito interessante perceber esse fator que é primordial para o nosso crescimento da fé e também para entender o porquê da nova criação. É no primeiro dia da semana que Deus cria a luz. E é no primeiro dia da semana que Jesus ressuscita, como luz para iluminar a todos nós. O Cristo, sol nascente que nos veio visitar, como diz lá a profecia, o cântico de Zacarias. O domingo é o dia da Eucaristia, onde a comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia. Só que os primeiros séculos são marcados também pela perseguição. Mas, mesmo dentro dessa perseguição, os cristãos, os primeiros cristãos, eles não deixaram de celebrar a Eucaristia. Em um dos relatos sobre essa perseguição no norte da África, quando foram enfrentados, porque tinha proibição que os cristãos não poderiam se reunir, mas mesmo assim eles se reuniam. Tem um testemunho que diz o seguinte, eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem. Nos Atos dos Mártires está preservado um relato comovente de como os cristãos do norte da África deram testemunho de sua fé. Na pequena cidade de Abitínia, cerca de 50 cristãos foram presos no final da missa dominical. Haviam desafiado as ordens do imperador, sendo por isso levados a julgamento por aquilo que era considerado uma ofensa capital. Nenhum deles negou ter participado do culto cristão, nem renunciou à fé cristã. Um dos seus porta-vozes, emérito, leitor leigo, ao ser interrogado sob tortura, fez esta forte afirmativa: não podemos viver sem a Eucaristia. Outro de seus porta-vozes, certo Félix, não foi menos categórico ao afirmar: um cristão não pode viver sem a Eucaristia, assim como a missa não pode ser celebrada sem os cristãos. É muito interessante, sobretudo essa última frase, porque também nos retrata um pouco a experiência que nós estamos vivendo agora, neste tempo de pandemia que estamos enfrentando. E a importância da participação dos fiéis na Eucaristia, a importância da reunião comunitária. Por isso a necessidade, por isso a insistência na celebração em casa, como sendo aquela grande comunhão, aquela grande Eucaristia nesse tempo de pandemia. E o acompanhamento das celebrações por via meios de comunicação e redes sociais é apenas para estar em contato com a comunidade. Mas a verdadeira comunhão ela acontece na celebração em casa. E agora, aos poucos, na retomada que vai se tendo das celebrações com todos os cuidados que se tem. Mas o domingo ele é esse grande dia por excelência da Eucaristia, o dia da ressurreição, o dia do encontro com o crucificado ressuscitado. E para finalizar esta primeira parte, eu cito o Catecismo da Igreja Católica, no número 1193, que diz o seguinte: o domingo, dia do Senhor, é o dia principal da celebração da Eucaristia por ser o dia da ressurreição, que vem fechando com os comentários até agora. É o dia da Assembleia Litúrgica por excelência, o dia da família cristã, o dia da alegria e do descanso do trabalho. O domingo é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. Então, é no domingo que se tem a experiência do crucificado ressuscitado e da Eucaristia como dia de observância, de descanso semanal, de contato mais de perto com a presença do Senhor.